os dois batismos. Jesus ele disse assim, em Marcos 11:30, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Jesus estava se dirigindo aos fariseus e escribas que estavam questionando a autoridade dele. Com que autoridade ele faz isso? Com que autoridade ele faz aquilo? Aí Jesus ele disse assim, tá bom, eu respondo para vocês se vocês me responderem uma coisa. O batismo de João é do céu ou dos homens? E os fariseus e escribas, hipócritas, não puderam responder, porque se ele dissesse que era do céu, daria autoridade a João. Se dissesse que era dos homens, ele sabia como que o povo considerava João um profeta. Agora, o detalhe, qualquer pastor que foi ordenado pela igreja e qualquer obreiro que foi ordenado pela igreja por meio de um bispo ou de um pastor, ele tem autoridade de fazer o batismo de João. Qual é o batismo de João? É o batismo nas águas. É o batismo nas águas que todo ser humano, depois dos 12 anos de idade, adolescente ou 13 anos, deve se batizar. Agora, para que serve o batismo nas águas? Para que serve? O batismo nas águas é para que você tenha remissão dos seus pecados, a purificação dos seus pecados, para que você tenha regeneração da sua vida, para que você sepulte a velha natureza e venha viver em novidade de vida, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 6. Nós que para o pecado estamos mortos, para vivermos em novidade de vida. Só que o batismo nas águas não é suficiente para a sua salvação. Ele é o princípio, ele é o início. A não ser que a pessoa seja batizada, saia do batistério e morre. Eu nunca vi nem quero ver. A não ser que a pessoa esteja lá no leito de dor do hospital e o obreiro, o pastor, vai lá e batiza ela por imersão, por aspersão melhor, e ela ali morre. Então ela foi salva. O batismo nas águas foi suficiente para a salvação dela. Caso contrário, não. Caso contrário, o batismo nas águas é apenas o início da obra de Deus na vida de uma pessoa. Mas o diabo vai tentar de toda forma, de toda força, sujar você novamente, sujar a tua mente, sujar o teu coração, sujar a tua vida. Por isso que é necessário que você cumpra a palavra como Jesus cumpriu, se batizando nas águas. Está escrito, aquele que crê e for batizado, será salvo. Porém, não é suficiente. Você tem que ter o segundo batismo. Olha o que diz o próximo versículo. Mas Jesus lhe respondeu. Jesus respondeu a quem? A João Batista, que não queria batizá-lo. Não queria batizá-lo. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, admitiu batizar Jesus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. Você veja que Jesus não tinha necessidade de se batizar, mas ele se batizou para cumprir a justiça, para cumprir a palavra. Você vê que Jesus não começou o ministério dele sem antes passar pela mão de João Batista. Ele reconhecia a autoridade do seu primo, ele reconhecia a autoridade de João Batista, e ele foi até João Batista para ser batizado, para cumprir a palavra, para mostrar os passos para a salvação. E quando ele foi batizado, então do céu se abriu e veio o Espírito Santo. Veja que João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista disse assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim,
é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu tenho autoridade para batizar você nas águas, mas eu não tenho autoridade para te batizar com o Espírito Santo. Eu tenho autoridade para levar você a se batizar nas águas para a sua salvação, para o seu arrependimento, mas eu não tenho autoridade para te batizar com o Espírito Santo. O único que tem é o Senhor Jesus. E quando que o Espírito Santo, quando que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo? Quando a pessoa se entrega. Quando a pessoa se entrega de corpo, alma e espírito. Quem aqui você já se entregou a Jesus de corpo, alma e espírito? Fique de pé. Olhe para mim. Deixa eu explicar para você em rápidas palavras o que significa entregar-se. Em rápidas palavras. Às vezes a pessoa diz assim: eu me entreguei a Jesus, eu me entreguei ao Senhor Jesus. Mas entrega consiste em abandono. Você não pode dizer que entregou o seu Senhor Jesus se você não abandonar a vida velha. E é você que abandona. É você que abandona. Se você diz assim: eu me entreguei ao Senhor Jesus, mas você continua vivendo na prática do que você vivia, você continua com as mesmas amizades, a comunhão com as mesmas pessoas, fazendo o que você fazia, andando como você andava, procedendo como você procedia, se comportando como você se comportava, tendo os mesmos costumes, então você não se entregou. Toda entrega consiste em abandono. Quando o rapaz vai casar com a moça, ele tem que abandonar a vida de solteiro. Ele não pode querer casar e viver a vida de solteiro. Ele não pode querer casar e não ter responsabilidade de homem casado. Ele tem que ter responsabilidade de homem casado. Ele não vai poder mais ter a vida de solteiro que ele tinha. Compreende, sim ou não? Jesus nunca vai batizar uma pessoa que não abandonou a vida velha, que não abandonou, que não passou a odiar o passado. Porque o diabo só faz você lembrar de coisa boa no passado. O diabo nunca faz você lembrar do que é bom. Já percebeu isso? O diabo nunca faz você olhar para o passado e ver o que você sofreu, gemeu, angústia, tristeza, vazio, noite sem dormir, brigas, quase separação, discussão com a tua esposa, traição, adultério. O diabo faz você lembrar nada disso. O diabo só faz você lembrar do que é bom, do que é prazeroso, gostoso, bonito, que te deu emoção, que te fez alegrar-se. Então, se você quer receber o segundo batismo, você tem que se entregar. São os dois batismos que você precisa: o batismo nas águas, amém, pessoal? Esse aqui, você acabou o culto, você já se batiza. E o batismo com o Espírito Santo que Jesus quer te dar. Isso é o que vai te dar condições, porque se você não for batizado com o Espírito Santo, você não vai conseguir. Então você precisa do Espírito Santo. Amém?